Prontinho. Boa noite para todo mundo que entrou e que eu não vi aí entrando, porque eu já estava aqui. E é isso, gente. Acabei de chegar da academia, tô cansada. E vamos acabar os exercícios aqui que faltavam e ir para a matéria nova. E os exercícios de dúvida, vou mandar lá no grupo, em videozinho. Bom, genes zigóticos são expressos durante o desenvolvimento embrionário. Em moscas Drosophila melanogaster, existe um gene zigótico que é letal em homozigose. Então, ele mata as mosquinhas quando ele tá os dois genes juntos. Só que ele é letal e é recessivo. Então, tem que ser, por exemplo, azinho. Um cruzamento entre moscas heterozigotas para o gene zigótico letal gerou 120 moscas adultas. Dentre essas 120 moscas adultas, o número esperado de moscas heterozigotas é... Então, gente, ó, essa daqui tem um detalhe bem importantezinho. Ela fala que cruzou, né, heterozigotos, né, azão-azinho, azão-azinho. E são 120 moscas adultas. Então, eu tenho azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Bom, ele fala que nasceram 120 moscas. Então, qual é o número de moscas heterozigotas, né? Aqui, se a gente não exclui o gene letal, que é esse aqui, falou, ó, mosquinha que nasce assim morre. Então, essas daqui nem nasceram, né? Elas não viraram adultas. Então, como é que eu vou calcular esses 120 aqui? Quantas delas são heterozigotas? Tem pessoas que poderiam ir lá e fazer o quê? Meio, né? 2/4. Não, eu vou fazer 2/3, né? Porque eu tenho que tirar. Ele falou que tem a letalidade. Às vezes a pessoa esquece e não tira isso. Boa noite, Fer. E aí, né, a gente simplifica aqui. Dá 40 vezes 2, 80, alternativa G. É G. Meu Deus, eu tô louca, alternativa D. Ai, não. Alternativa G, gente, que isso. Agora, essa outra questão aqui. Um homem do grupo sanguíneo... Eu não tô enxergando o trem aqui. Um homem do grupo sanguíneo AB é casado com uma mulher cujos avós paternos e maternos pertencem ao grupo sanguíneo O. Esse casal poderá ter apenas descendentes, então ele fala que o quê? Um homem AB é casado com uma mulher cujos avós paternos e maternos. Então, gente, a avó e o vô dela é O. Ó, a avó e o vô são izinho, como a gente já viu. São Os. Os outros avós também, paterno e materno, izinho. O pai e a mãe dela também só pode ser izinho. Logo, ela também vai ser o quê? Sangue O, né? Então, esse casal poderá ter apenas descendentes. Aí, cuidado, né? O A, ele é isão A, né? Que é esse casal aqui que vai casar e vai ter filhinhos. Isão B. E a mulher é izinho. Você olha aqui, é A, B e O. Então, vai nascer A, B, A, B e O. Às vezes tem pessoa que confunde. Não, né? Quando a gente fizer aquele cruzamento, né? Vamos fazer o cruzamento aqui. Isão B. Izinho. Ó o cruzamento. Vocês reparam aqui já no cruzamento que só vai poder nascer A, porque o A sobressai o izinho, e B. Nem tô botando izinho aqui, gente. Mas, enfim, né? Era isso aí. Botei. Então, também a alternativa D. Só vai poder nascer grupo A e B.
Boa noite, João Vitor. Agora, nossa última questão. E aí... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Essa daqui. Num casal, o homem e a mulher possuem o sangue do mesmo tipo. A, B. Qual a probabilidade de os filhos possuírem o mesmo tipo sanguíneo dos pais? Então, o homem e a mulher possuem sangue A e possuem sangue B. Deixa eu botar para apresentar aqui. Então, eles possuem o sangue isão A, isão B, né? Os dois. E ele está perguntando qual a probabilidade deles terem o mesmo tipo sanguíneo dos pais. Ó, o casal tem aqui, ó, o cruzamento, né? Apesar do tipo sanguíneo ser diferente, né? Tem 3 genes aí, 3 alelos, o cruzamento a gente faz igual, ó. Esse aqui vai nascer isão A, isão A. Esse não vai ser igual aos pais. Esse aqui vai nascer isão A, isão B. Esse vai ser igual aos pais. Esse vai nascer isão A, isão B. Esse também vai ser igual aos pais. E esse aqui vai ser isão B, isão B. Esse também não vai ser igual. Então, nós temos o quê? 2 filhos iguais sobre 4. Simplificando, né? Vai dar meio. Alternativa C. Esses eram os exercícios que eu ia fazer aqui. A Gabi pediu para fazer o 3 e o 4, mas até eu baixar a lista aqui e achar, vai ser meio complicado, que eu não lembro onde eu enfiei, mas aí eu vou fazer o download de novo e envio lá no grupo. Então, se tiver mais algum, vocês me falam que eu vou fazer isso. Então, eu vou dar seguimento com matéria nova em genética, e aí também, aí vocês não quiserem, eu quero que faça a questão na hora, eu não quero receber o vídeo. Aí vocês me falam no WhatsApp que aí a aula que vem a gente faz também. Agora, vamos de matéria nova. Eu botei bastante questão do Enem lá, né? Para vocês verem como cai no Enem e tal. Tem muito texto, né? Mas, enfim. Bom, hoje nós vamos ver sobre alelos múltiplos ou polialelia. O que são os alelos múltiplos, né? Até agora na genética, a gente estava vendo características que continham apenas 2 genes, né? Um dominante, um recessivo, tipo azão, azinho, mesmo aquelas que eram diferentes, né? Que o indivíduo híbrido misturava as cores, né? Tipo aquela flor, ainda eram só 2, era tipo V, quando era flor vermelha e branca, né? Era VV e o BB e VB, era só 2, era V e B, né? Então, quais são os alelos múltiplos? É quando tem mais do que 2. Por exemplo, o tipo sanguíneo, que a gente adiantou antes, ele é um exemplo de alelo múltiplo. Por quê? Ele não vai ter só o Azão e B, não, ele tem o isão A, o isão B e o izinho. Então, isso que a gente conhece como alelo múltiplo. Outro exemplo, além do sangue, que é muito conhecido, é a pelagem de coelho. Isso é muito conhecido. E vocês vão ver que até aqui, ó, a maneira de escrever vai ser mais ou menos igual o do sangue, né? A gente vai escrever C, e aí tá... Eu já vou escrever para vocês, porque eu não consigo botar em cima, assim, o trem. Mas, enfim, é assim, ó. Coelhos com a pelagem selvagem, ou agute, né? Tem um gene chamado sesão. A chinchila vai ter com sesão CH. O coelho de pelo Himalaia vai ter C, Hzinho, e o albino vai ter o C e o Azinho.
E o que acontece, né? Olha, eles são 4 alelos. Eles não são mais 2 alelos, tipo, azão e azinho, né? Não. Ou quando a gente tinha lá o VB nas flores. Eles têm 4 tipos. Igual o sangue, né, gente? Ó, o sangue, ele tinha o isão A, o isão B e o izinho. E o que que ele era, né? O isão A e o isão B, eles são iguais, nenhum sobressai sobre o outro, mas os dois sobressaem sobre o izinho. Ele tem essa característica. Quando cai questão assim de alelo múltiplo, geralmente ele fala, né? Se um sobressai sobre o outro, se não. Mas olha, o sangue, eu tenho 3 tipos de alelo. Nesse exemplo dos coelhos, eu vou ter 4 tipos de alelo, que vão ter ao todo 10 genótipos. O do sangue, né, a gente precisa meio que saber, é meio intuitivo, a gente precisa saber que o isão A e o isão B, eles se manifestam juntos e que eles são maiores que o izinho, né, o izinho recessivo aí. Aqui no pelo do coelho, se cair questão com outro tipo que não seja sangue, aí geralmente eles falam, né, que um sobressai. Esse da pelagem de coelho também é bem conhecido, cai muita questão com ele. Então, geralmente a gente já sabe, tipo, mas não tem como decorar, né? Que o C marca o C, CHzinho, que o CH. Então, geralmente eles mostram pra gente essa sequência aqui, que qual é dominante sobre o outro. Então, a gente tem o gene cesão. Então, coelhos que são cesão, eles têm a pelagem selvagem ou agude. Deixa eu escrever aqui em cima, acho que vai ficar melhor. Cesão. Se ele tiver cesão e um CHzinho, ele, ó, era desse jeito que eu queria escrever, mas eu não consigo escrever em cima. Ele ainda vai ser selvagem, porque esse domina sobre esse. E se ele for Czão Hzinho, ainda vai ser selvagem, porque ele, ó, domina. Esse é o que domina sobre todos os outros. E se ele ainda for Czão Azinho, continua. E o tipo chinchila? O tipo chinchila, né, ele é Czão, CHzinho, e aqui, né, ele domina, por exemplo, sobre o Himalaia. Então, se for Czão, CHzinho, H, como ele domina, ele vai ser chinchila. Deu para entender? Se for Czão, CHzinho, com o albino, também vai ser chinchila. O albino, ele é o mais recessivo de todos, né? Ele só se manifesta se ele for Czão Azinho e Czão Azinho. Isso são alelos múltiplos, gente. Olha, né? Tem 4 tipos de gene, né? E olha o tanto de característica e um sobressaindo sobre o outro. Mas também é meio intuitivo, né? Se esse é o maior, quando tiver com outro, que vai ser a característica, vai ser esse. Se esse tiver com outros que estão abaixo dele, então vai ser esse, né? Então, geralmente, as questões vão dar isso. Aí, eu trouxe questões sobre isso, né? Na espécie humana, o exemplo clássico de polialelia é o sistema ABO. Esse sistema apresenta 4 fenótipos. Sangue A, sangue B, sangue AB e o sangue O. E aí ele pergunta a quantidade de genótipos diferentes, né? Nos tipos sanguíneos, a gente vai ter o isão A, que é ele igual, isão A, izinho, que ele sobressai, né, sobre o izinho, o isão B, o isão B, izinho, tá dando para acompanhar ou vocês querem que escreve? Boa noite, Dessa, se alguém já souber a resposta. Então, isão A, izinho, isão B, isão B, izinho, isão A, isão B, que aí eles se manifestam juntos, e izinho. Então, nós temos quantos tipos diferentes? Ah, tá, porque até escrever tudo isso, eu demoro, por isso que agora eu tô falando. São 6 diferentes genótipos, então, nossa alternativa aqui é a D. Nesse aqui, a pelagem do coelho, que é bem famosa também. Deixa eu pegar aqui o lápis. Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia,
Marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia e ter um filhote chinchila. Então, lembrando, né? Vou lembrar aqui. O Himalaia, ele é o segundo que manda menos que o albino. Então, o que acontece? Né? Nós temos o cesão, que sobressai sobre o cesão, CHzinho, que sobressai sobre o cesão, Himalaia, e sobre o albino. Então, qual a probabilidade, né? Então, é um heterozigoto, um coelho albino, cruzar com um coelho selvagem para o Himalaia. Então, gente, ó, ele é Himalaia heterozigoto. Para ele ser Himalaia heterozigoto, né, CH, ele não pode ter CHzinho ou Czão. Ele tem que ter automaticamente o albino, porque é o único que ele domina. E um albino, será que alguém já sacou a resposta aí? Vai cruzar um albino e um Himalaia. Qual a probabilidade dele ter chinchila? Primeiro, né, que nem tem chinchila aqui. Não vai ter jeito. Segundo, que o chinchila dominaria. Então, um desses dois teriam que ser chinchila, né? Com pessoas que nascem com piebaldismo. Vixe, que pergunta dessa. Não sei te falar. Eu vou pesquisar e te falo no grupo. A Dessa lançou uma pergunta braba aqui. Vou até tirar a foto aqui para não esquecer. Que eu vou pesquisar. Oh, meu Deus, tira a foto, Thaís. Aí, tirei uma fotinha. Não sei te falar. Vou pesquisar e mando lá no grupo também. Imagina. Agora, outra questão também de coelhos. Ele tentando pensar na probabilidade. Aí ele viu que não tinha chinchila, justamente. Não tem chinchila. Agora, outro exemplo disso aqui. Aí, eu abri a câmera aqui. Aí. Nossa, eu nem falei, né? A alternativa A, que é 0%. Coelhos podem ter 4 tipos de pelagem. Nananana, resultante da combinação de 4 diferentes alelos de um mesmo loco. Num experimento, animais com diferentes fenótipos foram cruzados várias vezes. Os resultados expressos em números de descendentes constam na tabela a seguir. Não tinha nem tabela nessa questão, gente, tá? Se o animal progenitor agute do cruzamento 1 for utilizado para obtenção dos filhotes com... Gente, não tinha tabela nesse. Nossa, ou eu perdi a tabela. Tá, mas ele é um agute e foi cruzado com chinchila do cruzamento 4. Não tinha tabela nesse, hein? Mas vamos cruzar aqui do nosso jeito, ignora a questão. Um agute, que ele pode ser Czão, CHzinho, ele pode ser qualquer coisa. Deixa eu ver se tem, eu tenho a resposta aqui. Deixa eu pensar. Pode ser. Vai ser 2 agudos. Tá, vamos botar que ele é Czão, o agute, e ele vai cruzar com um chinchila, que vai ser CHzinho, CHzinho. Aí, quantos descendentes eu vou ter disso? Olha, gente, apesar de ter 4 alelos, como eu falei, o cruzamento vai ser o mesmo, né? Eu ponho Czão, CHzinho, Czão, Hzinho. Então, ele vai ter Czão... tá. Deixa eu pensar aqui. Czão, CHzinho. Eu acho que eu não vou conseguir chegar a resposta nenhuma, mas tá bom, só pra gente ver um cruzamento, porque não tinha tabela nessa questão. E eu nem reparei nisso. Um CHzinho,
Czão, CHzinho, e um Czão, CHzinho. Bom, gente, aqui como eu botei, né, como ele todo dominante, a gente repara que vão nascer todos aguts. Ignora a questão, tá, gente? Não tinha tabela. Por quê? Porque o dominante acabou sobressaindo sobre todos. Eu também pensei no exemplo ruim, né? Devia ter pensado ele com não dominante. Ai, gente, é isso. Ou vamos pensar no outro cruzamento, para fazer só mais um aqui. Um CH cruzando com CH e um CHzinho. Qual vai ser a porcentagem de descendente? Então, Czão, CH, Czão, CHzinho, estou invadindo o trem ali, e um Czão, Hzinho. Ó, esse aqui, ele vai ser agut, né, que é o mais dominante. Esse também vai ser agut, que é o mais dominante, então metade deles vão nascer do dominante. Esse aqui vai nascer CH, vai nascer chinchila, né, porque o chinchila domina sobre o Himalaia. E esse aqui, que é CHzinho, ó, vai nascer um CHzinho e um CHzinho, que vai ser um Himalaia. Acho que esse era o cruzamento da questão, porque a resposta é D, ó. Aí nasce 2 agut, um chinchila e um Himalaia. Se eu tivesse pensado nesse exemplo antes, aí, ó. Acho que era esse que ele estava falando. Onde eu limpo os trem, tudo aqui. Aí. Mas é desse jeito que faz, gente. Você viu a questão basiquinha que devia ter, assim, ó, o gene de cada um, né? Então, é isso. Aí, como a gente falou disso, né, de polialelia, eu falei que o A e o B, ele era um exemplo de polialelia, como nós já vimos, né, um pouquinho como funciona os genes, agora a gente vai falar um pouquinho assim, ó, sobre antígeno e anticorpo, né? A gente vai sair um pouquinho da genética aí, mas a gente também vai ver sobre RH. E doação de sangue, que a gente ainda não viu, que é uma parte boa para entrar nisso. Bom, ai, gente, a piada de vocês eu não aguento. Vou nem ler. Bom, aí o que vai ocorrer, o que vocês também precisam saber, né? O que é um antígeno no sangue, né? E o que é um anticorpo. Uma pessoa do sangue A, ela possui a hemácia dela, assim, ó, toda envolta com uma proteininha, com antígeno A, ou a gente pode chamar de aglutinogênio. E o que ela tem no sangue dela? Por que é importante a gente saber isso? Para saber da doação. Por que A não pode doar para o B? Ela tem lá a proteína da célula dela de hemácia é A, o antígeno dela é A. Então, o que ela vai ter no sangue? Ela só tem A. E o B é uma coisa esquisita para ela. O O não tem nada. Então, se chegar O para ela não tem anticorpo para aquilo. Então, como o B é esquisito para ela, o que ela vai ter de anticorpo? Ela vai ter anticorpos contra o B. É a mesma coisa, esses anticorpos é a mesma coisa. Tipo, tomei a vacina do Covid. Você criou anticorpos contra o Covid, que vai lá e vai atacar o Covid. A gente tem no nosso sangue esse sistema. Nosso sangue é A, o esquisito é B, então a gente vai ter um anticorpo anti-B. Então, é muito importante saber isso. O anticorpo a gente também pode chamar de aglutinina. E o B? Ele vai ter o antígeno B em volta da célula do sangue dele, e o anticorpo vai ser o anti-A, porque o A é esquisito para ele. E o AB, como ele tem o A e o B, ele não tem anticorpo nenhum. E o O ele não tem nada em volta, é só a hemácia dele ali, não tem proteína nenhuma. Então, para ele, o A e o B são esquisitos. Então, ele tem anticorpos anti-A e o anti-B. Então, você observa aqui, ó, que por causa desse anticorpo,
eu não posso colocar um sangue A, né, num sangue O. Por quê? Se eu botar um A numa pessoa O, ele vai ter anticorpo contra aquele A. E o que acontece, gente? Quando a gente coloca isso, ele aglutina, ele fica cheio de bolinhas. Por exemplo, para saber o tipo de sangue, sabe o que acontece? Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Ah, o João Vitor já tinha visto isso em especificação de antígeno e tal. É importante saber assim, ó, a gente tem antígeno e o anticorpo. Quando vai descobrir nosso sangue lá no laboratório? É super fácil, assim, tipo, ele pega uma gotinha do nosso sangue, coloca lá anti-A e anti-B. Se no anti-A ele pegou e virou uma bolinha, tipo leite coalhado, assim, ó, ele aglutinou, sabe leite quando talha, assim, aqueles gruminhos de leite? Se fez aquilo, se aglutinou o sangue, eu joguei anti-A no sangue da pessoa e aglutinou, é porque, né, ele põe 2 gotinhas de sangue, é porque aquela pessoa é A. Se eu jogo, né, ele joga em uma gotinha anti-A e a outra gotinha anti-B. Então, vamos supor que só o A fez isso aqui. Então, ele é A. Se eu jogar anti-A e anti-B, e o B, no lugar do anti-B, fazer aglutinar, é porque aquela pessoa é B. Se eu jogar anti-A e o anti-B, e os dois aglutinarem, é porque ela AB, né? Ela tem os dois tipos. Aí, tipo, condensou tanto pro A quanto pro B. E se eu jogar as gotinhas de anti-A e anti-B no sangue da pessoa e não fizer nada, é porque ela é O, então ela não tem nada. É assim que descobre nosso sangue, tipo, bem facinho, é só uma gotinha de um trem lá e pronto. Aí tá. Outra coisa que nós temos, né? O tipo RH. O que é o RH? Eu ia fazer... Por que eu botei isso antes de doador? Vamos ver o negócio do doador primeiro. Doação de sangue, como eu falei. Como é que vocês vão fazer um esqueminha? Tipo assim, ó, um doa pro outro. Cada um doa para si próprio. Por quê? Ele reconhece ele mesmo. Então, vocês vão fazer A doa pro A. Eu botei até um exemplinho ali do meu caderno. O AB consegue doar pro AB. Nossa Senhora, que rude isso aqui. O B consegue doar para ele mesmo. Também, cada um doa para si próprio. A setinha vai e volta. Tá até mais bonitinho aqui. Aí vocês fazem isso aqui. Tipo assim, tá lá no vestibular, ele quer saber o que um doa pro outro. Bom, você já sabe que ele doa, todo mundo doa para si mesmo. Ele se reconhece, eles são iguais, né? É a mesma coisa de por irmão gêmeo, né? Os dois são iguais. Então, se for para doar um pro outro, as coisas são, né, bem mais fáceis. Tá, agora vamos pensar quem consegue receber de quem. O A, ele tem anti-B, ele não consegue receber B, ele aglutina. E ó, ele consegue receber? Consegue, porque o O não tem nenhuma proteína ali em volta, né? Então, o O ele consegue. O B, da mesma forma, não consegue receber o A, mas ele consegue receber o O. Os dois aqui, ó, o A e o B, conseguem receber o AB? Não, porque eles têm no sangue anti-A. E esse aqui o quê? Tem um anti... Esse daqui tem um anti-A e esse aqui tem um anti-B. Se recebe o AB, vai ter um que é esquisito ali para ele, vai coagular esse sangue aí, né? Então, ele não consegue receber. Mas o AB consegue receber o O, porque o O não tem proteína nenhuma. E o AB, ele pode receber o A, porque ele não tem anticorpo contra o A, e ele pode receber o B, porque ele também não tem anticorpo. Para ele é igual, os dois. Então, esse aqui vai ser o nosso receptor universal, que ele recebe de todo mundo, e o O vai ser o doador universal. Pessoas do tipo O podem dar para todo mundo, gente. Pode dar à vontade, né? Parece fórmula de química mesmo. Agora, quanto ao tipo de RH, porque isso influencia também.
pessoas, né? Eu falei que a gente ia chegar nessa parte também. RH positivo e RH negativo. A pessoa RH positiva, gente, positiva, porque ela tem isso presente. O que é o RH? É como se fosse isso daqui em volta, ó. Tipo o A e o B. E o que é o RH? É uma proteína igual a essa. Pessoas RH positiva, junto ali com A com B, apresenta o fator RH. E RH negativa ela não tem. A RH negativa é como se ela fosse o O, né? Ela não tem nada em volta. Tipo, né? Não sei se vocês conseguiram entender isso. E aí, o que acontece, né? O aglutinogênio, ou o antígeno, que é a proteininha que eu falei, é o RH, é uma proteína que chama RH. Então, RH positivo tem, RH negativo não tem. Então, se o RH positivo, ele tem aquele fator, ele precisa de anticorpo contra ele? Não, ele tem, ele conhece esse fator. E o RH negativo? Ele tem anticorpo contra RH, porque ele não tem essa proteína no sangue dele. Então, ele nasce com o anti-RH, que é o nome desse anticorpo. E o que acontece, né? Como funciona a genética? Deixa eu ver que horas são. A genética disso é rão, é aquela genética simples, ou é rão, é rim. Então, o positivo é dominante. E o negativo é recessivo. Não sei, isso é meio que intuitivo para mim, que o RH negativo é recessivo, porque, sei lá, tipo, o positivo, sei lá, sinto às vezes que o positivo é dominante. Então, ele é rão, é rão, é rim, ou é rim, é rim. E aí, o que acontece, gente? Para doação, se esse aqui recebe RH negativo, gente, ele não tem anticorpo contra RH. Se esse daqui recebe, se esse daqui dá para ele, tanto faz, ele não tem a proteína em volta. Se o RH positivo dá para RH negativo, gente, não rola. Por quê? Se o sangue positivo entrar no negativo, o negativo tem anticorpo. E aí vai aglutinar. Pode ser que seja O e é O, tipo, é compatível aí no A, B, O, mas se não for compatível no RH, também vai aglutinar. Mas o que acontece? É verdade, o R por ser negativo é encolhidinho. Boa. O que acontece? O anticorpo anti-RH, para ele vir à tona na pessoa, a pessoa não nasce igual. O AB aqui, esses anticorpos aqui, anti-A e anti-B, a pessoa nasce. Na RH, a pessoa não nasce. Então, o que precisa fazer para produzir? É preciso, vamos supor, você recebeu uma transfusão errada. Se é negativo, você recebeu positivo. O teu organismo olhou e falou assim, positivo, ele tem um RH diferente para mim, criou anticorpo. Na segunda vez, se você recebeu uma transfusão errada, aí ele coagula. Entendeu? Então, a pessoa nasce sem aqui. E por que eu tô falando isso? Porque tem uma doença que a gente vai ver aqui rapidão. Então, RH negativo consegue doar para RH negativo, porque eles são iguais. O positivo para ele mesmo. E só o negativo consegue dar para o positivo, porque o positivo, ele não tem anticorpo. E o que acontece? Nós temos uma doença que chama doença hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal. O que acontece? Um pai, ele é positivo, ele tem errão. E a mãe, ela é negativa. O que acontece? Esse filho pode nascer positivo. Se a mãe gera um filho positivo e ela é negativa, então o filho tem o fator e ela não tem. Na placenta, né, vai passar ali, principalmente na hora do parto, o positivo do filho vai cair no sangue dela. Isso no primeiro filho. E aí o sangue dela falou, eita, não conheço isso daqui. Não conheço esse sangue, produz anticorpo. Na segunda gravidez dela, então isso, gente, só acontece em mulher negativa. Mulher negativa, até quando vai ter filho, ela tem que tomar umas injeções, a mulher negativa, se o pai for positivo, tem que tomar injeção para isso não acontecer, para não produzir anticorpo. Né? Aí no segundo filho, depois que ela foi sensibilizada, produziu anticorpo, ou até, vamos supor, se ela recebeu uma transfusão errada antes, e aí ela tem esse anticorpo, no primeiro filho já pode acontecer isso.
O filho vai lá, vai nascer, o que acontece? A mãe manda anticorpo e vai destruir o sangue do próprio filho. E o filho morre, entendeu? Então, isso chama doença hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal. É uma doença que acontece com mães negativas que têm filhos que têm o fator. Então, a pessoa precisa tomar injeções e tudo mais. E por hoje é isso, gente. Paramos em eritroblastose.